Hoje vamos estudar medidas de dispersão. Mas o que é dispersão? É o quanto os números de um mesmo intervalo estão longe da média. Vamos, por exemplo, vou calcular aqui a média de cada um dos intervalos. Supõe-se que aqui é 3 notas, por exemplo. Então aqui a média é você somar todos os números e dividir pela quantidade de números que tem. No caso aqui tem 3 números. 7, 5, 12 com 6, 18 por 3 dá uma média 6. Aqui a média soma todos os números. 0 mais 18 mais 0 dividido por 3, média 6. E aqui a média soma todos os números, divide pela quantidade de números que tem. Aqui tem 3 números, dá 18 por 3, vai dar uma média 6. Todos aí tem uma média 6. Mas o que é a dispersão? É o tanto que os números estão longe da média. Aqui a gente pode dizer que todos os números estão... Aqui a gente pode dizer que os números estão o que, Osni? Na média, em cima da média. Aqui a gente pode dizer que os números não estão longe da média, eles são a própria média. Então aqui a gente pode dizer que não há dispersão. Aqui os números não estão dispersos. E se você comparar esses dois, ó, a média aqui é 6. Olha como o número está longe da média. 18, olha como está longe da média. 6, ó, é a média já. Ó. 5 está perto da média. 7 está perto da média. Então vamos dizer que aqui tem pouca dispersão. E aqui vai ter muita dispersão. Os números estão longe da média, muita dispersão. Os números estão próximos da média, pouca dispersão. Os números são a própria média, então aqui não houve dispersão. Aqui houve dispersão, muita, houve dispersão, pouca, ok? Vamos observar para esses dois conjuntos de valores que possuem a mesma média. Média é a mesma. Será que possuem a mesma dispersão? Esses dois possuem a mesma dispersão? Perguntando. E se não possuem, quem tem a maior dispersão? Qual desses dois conjuntos de valores possui a maior dispersão? É para isso que foi inventado a variância. O que é a variância? Para que serve? Ela diz qual é o conjunto de dados que possuem a maior dispersão. A variância é quem diz quem é o conjunto de dados que possuem a maior dispersão. Eu já calculei aqui a variância desse conjunto de dados, 8,666. Já calculei aqui a variância desse conjunto de dados, é 8. Então, pessoal, é o seguinte, ó. Quanto maior a variância, mais distantes da média estão os valores. Qual é desses dois números é o maior? Esse daqui. Se a variância é maior, mais dispersos estão os números da média. Esses números estão mais longe da média, por quê? Porque a variância é maior. Esses números estão mais próximos da média, porque a variância é menor. Perceba claro e evidente que a variância isolada não tem significado e o número em si não representa nada. A variância serve apenas para comparação. Se eu chegar para você
Vamos esquecer isso aqui. Eu chego para você e digo assim, ó. Tenho aqui 3 valores, pode ser 3 idades, a idade de 3 pessoas. 3 valores aqui cuja variância é 8,6. Ok, o que é? O que é 8,6? Não representa nada. Isolada também não representa nada. Ela representa quando eu estou comparando com outro conjunto de valores. Maior variância, mais disperso. Os números estão mais afastados da média. Simples assim. Variância, ela diz o tanto que mais afastado da média estão os números. Se a variância aqui é menor, esses números estão mais próximos da média. Como é que eu calculo a variância e para que serve na minha vida a variância? Onde uso no meu cotidiano a variância? Por exemplo, você vai fazer uma viagem para a Argentina e você tem direito a, quando chegar lá, um guia para lhe acompanhar em todos os seus passeios. Aí 2 guias se candidataram, eles fizeram uma prova de espanhol, português e cultura local. E a média foi 6. Todos os 2 tiraram a média 6. Qual é o guia que você vai escolher para lhe acompanhar? Só olhando a média aqui, eu acho que a média 6 e 6 você vai dizer qualquer um, mas eu vou lhe ajudar mais um pouco. Imagina que esse primeiro guia aqui tirou um 10 em espanhol, sabe de tudo do seu idioma, castelhano. 0 português, não sabe nem que o Brasil existe. E tirou um 8 na cultura local. E o segundo guia, 7 em espanhol, 5 em português e 6 em cultura local. Eu lhe pergunto agora, qual é o guia que você vai escolher para lhe acompanhar em todos os seus passeios? Todos os 2 estão com a média 6, né? Se somar os 3 nomes dividido por 3, a média é 6. Todo mundo aí é 6. Mas eu, professor Juda Gol, eu escolheria com certeza o guia 2. Eu vou conseguir conversar com ele um pouco de português e espanhol, pelo menos o básico. A pessoa que escolheu o primeiro guia se lascou. O cabo não vai saber nada de português, você não vai conseguir entender nada. Então é para isso que existe variância, certo? Puxou da explicação? Então é para isso que existe variância, para saber o tanto que estão dispersos os dados. A variância é importante para lhe dizer o tanto que se afasta da média os números. Com toda certeza, essa aqui é muito fácil você saber qual é a variância. Mas estamos aqui para um exemplo cotidiano e eu vou lhe ensinar como é que calcula a variância. Olha ali, Angelina, se está vendo legal? Como é que eu calculo a variância? Vem comigo. Você pega os números, é muito fácil. Pega os números, aqui ó, 10, 0 e 8, as notas, né? Subtrai da média. Então é muito rápido. A média é 6. 10 menos 6. 10 menos 6 é 4. 0 menos 6. Menos 6. 8 menos 6. 2. Subtraiu, você eleva ao quadrado. 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Menos 6 ao quadrado é menos 6 vezes menos 6. Menos com menos mais, 6 vezes 6, 36. 2 ao quadrado, 4. A variância é igual à média desses números. Olha como é fácil. A média é só somar e dividir pela quantidade. 16 mais 36 mais 4 dividido para 3. A variância é a média aritmética desses números. 36 com 16 dá 40, 52 com 4. 56 dividido para 3 deu exatamente 18,666. A variância 18,666. Vamos fazer outro. Só pegar os números, ó, 7, 5 e 6. Coloquei aqui. A tabela é só para ajudar, ficar bonito igual o professor. Subtrai da média. 7 menos 6, 1. 5 menos 6, menos 1.
6 menos 6, 0. Aí você eleva ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, dá 1. Menos 1 ao quadrado é menos 1 vezes menos 1. Menos com menos dá mais 1. E 0 ao quadrado, 0 vezes 0 é 0. Portanto, a variância é igual à média aritmética desses números. 1 mais 0 dividido para 3, porque tem 3 números, né? Soma dividido por 3, aí dá 2 terços. Dá quanto aí, ó? 0,66666. Pronto. Então, aqui você já sabia que você ia escolher esse aqui, ó, guia 2. Por quê? Porque os valores estão mais próximos da média. Aqui já dava para ver, mas eu estou calculando só para ensinar como é que calcula variância. É só você pegar os números, subtrair da média e eleva ao quadrado. Aí você faz a média aritmética desses números e assim que calcula a variância. Esse número aqui isolado não serve de nada, mas se você comparar com outro, esse daqui, por ser muito maior que esse outro, esse daqui está muito mais afastado da média. Os números, que é o que a gente já sabia, ó, está muito mais afastado da média do que esse. Ok? Vamos para mais um exemplo. Qual é a variância de cada um dos conjuntos de valores? Aquele exemplo passado era muito fácil, mas ó, tirou 10, tirou 9, aqui só tem um 10, mas não tem um 9, né? Tem 8, aqui tirou um 2. Ó. Quais valores estão mais próximos da média? Todos dois aqui a média é 7, mas qual é a variância? A variância é o que diz qual conjunto de valores está mais próximo da média, né? Então vamos calcular. Pega os números, coloca aqui só para ficar bonito igual o professor e faz o número menos a média. 10 menos 7, 3, 7 menos 7, 0, 6 menos 7, menos 1, 8 menos 7, 1, 4 menos 7, menos 3. E agora você eleva ao quadrado. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. 0 ao quadrado, 0 vezes 0 é 0. Menos 1 ao quadrado, menos 1 vezes menos 1. Menos com menos mais, dá 1. E 1 ao quadrado é 1. Menos 3 ao quadrado, menos 3 vezes menos 3. Menos com menos mais, 3 vezes 3, 9. Pronto, a variância é isso daqui, ó. Só você pegar a média desse conjunto de valores. A variância é só calcular a média desse conjunto de valores. 9 mais 0 mais 1 mais 1 mais 9. Dividido para quanto? Tem 5 números, né? Então dividido para 5. Dá 20 dividido para 5 e deu exatamente 4. Perfeitamente, a variância é 4. Vamos calcular agora a variância do outro conjunto de valores. Ó. Pega os dados, coloca aqui na tabela para ficar bonito igual o professor aqui, né? E faz o número menos a média. 10 menos 7, 3, 9 menos 7, 2, 6 menos 7, menos 1, 8 menos 7, 1, 2 menos 7, menos 5. Eleva aqui ao quadrado, 3 ao quadrado 9, 2 ao quadrado 4, menos 1 ao quadrado 1, 1 ao quadrado é 1, menos 5 ao quadrado, menos 5 vezes menos 5, 5 vezes 5, 25, menos a mais. Tá aí a variância, ó. É só pegar a média desse conjunto de valores, ó. 9, 4, 1, 4, 1, mais 25 dividido para 5, porque tem 5 números. Então, 4 em 1, 5, 9 em 1, 10, 25 com 10, 35, 40, dividido para 5 dá 8. Perfeitamente. Olha aí, ó. Variância deu 4, variância deu 8. Qual é o conjunto de valores que está mais longe da média?
é o que tem maior variância. Então, esse conjunto de valores está mais afastado da média. Esse conjunto de valores está mais próximo da média, porque a variância deu menos. Lembrando, mais uma vez, que se eu chegar para você e disser que esse conjunto de valores tem uma variância 4, esse número 4 não serve de nada. Ele só serve quando eu estou comparando com outro conjunto de valores. Beleza? Pessoal, gostaria de reforçar que se a variância aqui é 8, é porque cada um está afastado 8 unidades da média, não tem nada a ver. Esse número aqui isolado não serve de nada, ele não serve para comparar com esses números aqui de cima de jeito nenhum, não tem nada a ver. Ele serve para comparar com outra variância, somente isso. Uma variância compara-se com outra variância para saber qual conjunto de dados estão mais próximos ou mais afastados da média, ok? Surge outra coisa, desvio padrão. O que é? Definição de desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Está aqui escrito, ó, desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E para que serve? Por que isso existe? É usado para calcular em qual faixa está centralizada a maioria dos números. Basicamente vai ser aí. Ela é usada para calcular em qual faixa está centralizada a maioria dos números. O que é isso? Corta. Desvia. Vamos calcular aqui o desvio padrão e você vai entender melhor. Desvio padrão aqui é igual a raiz quadrada da variância. A variância aqui é 4. Então, a raiz quadrada de 4 igual a 2, né? Qual é o desvio padrão aqui? É a raiz quadrada da variância. Ó. A variância é 8. Então, a raiz quadrada de 8, eu vou botar aqui aproximadamente 2,8. O que é que significa estes números? O que é que significa esses números? Significa que se a média é 7 e o desvio padrão é 2, a maioria dos números, olha se dá para ler aqui. Se a média é 7, dá para ler aqui o 7? Dá. Dá? O que significa esse desvio padrão? Se a média é 7, a maioria dos números, está aqui, ó, a maioria dos números. Ó. Se o desvio padrão é 7, a maioria dos números está mais próximo, está entre o intervalo de 7 mais 2, 9, e 7 menos 2, 5. A maioria dos números estão dentro desse intervalo. Não acredita? Pode para cá. 9 e 5. Ó. A maioria dos números estão dentro desse intervalo entre 9 e 5. A maioria dos números. E aqui, se o desvio padrão foi 2,8, a grande maioria dos números, ó, a média é 7. Ó. A grande maioria dos números está dentro de qual intervalo? 7 com 2,8 dá 9,8. E 7 menos 2,8 dá 4,2. Significa que a maioria dos números está dentro deste intervalo. Olha aí se você não acredita, 9,8 e 4,2. A maioria dos números está dentro desse intervalo. Perfeito? Judagol, a maioria dos números está dentro. Judagol agradece.